Antes de começarmos a orar, vamos aquietar nosso coração por um instante e nos conectar com a voz de Deus. A oração não é apenas falar, é também aprender a ouvir. É nesse silêncio reverente que o Senhor toca a nossa alma, nos fortalece e nos direciona. Quando nos aproximamos da palavra, permitimos que ela alinhe nossos pensamentos, acalme nossas emoções e prepare nosso espírito para um encontro verdadeiro com o Pai. A Bíblia nos ensina em Filipenses que não devemos viver dominados pela ansiedade, mas apresentar tudo a Deus em oração, com súplicas e também com gratidão. Isso não é apenas um conselho, é um convite poderoso para uma vida de paz. Quantas vezes você se pegou preocupado com algo? Pode ser sua família, sua saúde, sua vida financeira ou até o futuro que parece incerto. Hoje, Deus te chama para algo diferente. Em vez de carregar esse peso sozinho, entregue tudo a Ele. Fale com Deus com sinceridade, abra seu coração sem medo, conte a Ele suas dores, seus medos e também seus sonhos. Ele está ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada pensamento. Mas há algo ainda mais profundo, a gratidão. Quando agradecemos, mesmo antes de ver a resposta, demonstramos fé. Reconhecemos que Deus já está agindo, mesmo que ainda não possamos ver. A gratidão muda nossa perspectiva, tira o foco do problema e coloca nossos olhos no poder de Deus. E é nesse lugar de confiança que nasce uma paz diferente, uma paz que o mundo não entende, mas que guarda nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se essa palavra falou com você, escreva amém e declare que você entrega tudo nas mãos de Deus. Agora, permita que essa verdade desça ainda mais profundo em seu coração. A paz que Deus promete não depende das circunstâncias ao seu redor. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, em meio a tudo, Ele está no controle. É como um abrigo seguro em meio à tempestade, onde sua alma encontra descanso mesmo quando tudo parece incerto. Pense por um momento, como seria viver sem ser dominado pela ansiedade? Como seria confiar plenamente que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida? Essa paz é real e está disponível para você agora. A palavra nos mostra que essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente. Isso significa proteção. Proteção contra pensamentos negativos, contra o medo excessivo, contra aquela inquietação que tenta roubar sua alegria. Em Cristo, você não está desamparado. Você está protegido, fortalecido, sustentado todos os dias. E mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus continua trabalhando. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o fim desde o começo. E nada foge do controle dele. Por isso, não se desespere. Respire fundo. Deus está cuidando de você agora mesmo, neste exato momento. Confie, ainda que seja difícil. Creia, mesmo quando não houver respostas imediatas. Se você decide confiar em Deus hoje, escreva glória a Deus e declare sua fé no cuidado dele. A palavra de Deus também nos ensina algo profundo. As dificuldades que enfrentamos não são em vão. Em Salmos, vemos uma declaração que pode parecer difícil à primeira vista, que foi bom ter passado pela aflição. Como assim algo doloroso pode ser bom? A verdade é que muitas vezes é no meio das lutas que mais nos aproximamos de Deus. Quando tudo está bem, é fácil esquecer de buscar ao Senhor com intensidade. Mas quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, aprendemos a depender totalmente dele. Pense nas vezes em que você se sentiu fraco e mesmo assim encontrou forças que você não sabia que tinha. Isso não veio de você, veio de Deus te sustentando. Cada dificuldade carrega um propósito maior, mesmo que no momento não faça sentido. Sem momentos difíceis, como reconheceríamos Deus como nosso refúgio? Sem a dor, como experimentaríamos o consolo dele? Sem a necessidade, como veríamos a provisão divina se manifestar? As provas não são sinais de abandono, são oportunidades para ver o agir de Deus de forma mais profunda. Ele usa cada situação para te moldar, te fortalecer e te aproximar ainda mais dele. Então, mesmo que hoje você esteja enfrentando algo difícil, saiba, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Tudo está sendo usado para um propósito maior. Se você crê que Deus está trabalhando até nas suas lutas, escreva "Eu confio em ti, Senhor" nos comentários. A Bíblia nos leva ainda mais longe nesse entendimento quando lemos em Tiago que devemos considerar motivo de alegria quando passamos por diversas provações. À primeira vista, isso parece difícil de aceitar.
Como alguém pode se alegrar em meio à dor? Mas Deus nos convida a enxergar além do momento presente. Cada prova que você enfrenta está produzindo algo dentro de você. Está gerando perseverança, fortalecendo sua fé e te tornando mais preparado para aquilo que ainda está por vir. Assim como o corpo precisa de esforço para se fortalecer, o espírito também cresce através dos desafios. A perseverança não nasce no conforto, ela é formada no meio da luta, quando você decide continuar mesmo sem forças. E quando você persevera, algo começa a mudar dentro de você. Sua fé amadurece, sua confiança em Deus se aprofunda. Você deixa de depender apenas do que vê e passa a viver pela certeza de que Deus está conduzindo tudo. Cada dificuldade que você enfrenta hoje tem o potencial de te transformar em alguém mais forte, mais firme e mais parecido com Cristo. Nada do que você está vivendo é por acaso. Então, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva pode transformar completamente sua forma de viver. Se você decide permanecer firme mesmo nas provas, escreva: Deus está me fortalecendo, e declare isso com fé. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus usa momentos difíceis para cumprir propósitos maiores. Pense em José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Tudo parecia dar errado, mas Deus estava escrevendo uma história muito maior. No tempo certo, José foi levantado para salvar muitas vidas. Lembre também de Jó. Ele perdeu tudo: bens, família, saúde, e mesmo assim decidiu não abandonar sua fé. Em meio à dor, ele permaneceu firme. E no final, não apenas foi restaurado, mas conheceu a Deus de uma forma ainda mais profunda. E acima de todos, temos o exemplo de Jesus Cristo. Ele enfrentou a maior dor, o maior sacrifício. A cruz parecia o fim, mas era, na verdade, o começo da maior vitória da humanidade. Por meio do sofrimento, veio a redenção. Essas histórias nos mostram algo poderoso. Deus nunca desperdiça uma dor. Aquilo que hoje parece confuso, amanhã pode ser testemunho. Aquilo que hoje te faz chorar, pode se transformar em propósito. Se Deus fez isso na vida deles, Ele também pode fazer na sua. Sua história ainda não acabou. Se você acredita que Deus está escrevendo algo maior na sua vida, escreva: minha história está nas mãos de Deus. Agora, traga essa verdade para a sua própria vida. As suas lutas também têm um propósito. Nada do que você enfrentou, nem as lágrimas, nem as noites difíceis, nem os momentos de incerteza, foi em vão. Deus está trabalhando em cada detalhe, mesmo quando você não percebe. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora. Talvez existam perguntas sem resposta, dores que ainda não cicatrizaram ou situações que parecem não ter saída. Mas Deus te convida hoje a mudar a sua perspectiva. Em vez de focar apenas no problema, comece a observar o que Ele já fez. Quantas vezes você achou que não conseguiria e conseguiu? Quantas vezes parecia o fim e Deus abriu um novo caminho? Muitas vezes, só conseguimos entender o agir de Deus quando olhamos para trás. É ali que percebemos que Ele estava nos sustentando o tempo todo, mesmo em silêncio, mesmo nos bastidores. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Não são barreiras para te parar, mas caminhos para te amadurecer. Deus está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e te preparando para algo maior do que você imagina. E no meio de tudo isso, há uma verdade que precisa permanecer firme no seu coração. Deus continua no controle. Ele não perdeu o comando da sua vida. Se você decide confiar mesmo sem entender, escreva: Deus está no controle e declare isso com fé. Quando a vida se torna pesada, é natural que perguntas surjam no nosso coração. Por que isso está acontecendo comigo? Até quando vai durar? Como isso pode dar certo? Esses questionamentos revelam nossa humanidade, nossa limitação diante das situações que não conseguimos controlar. Mas, muitas vezes, Deus não responde imediatamente a essas perguntas. Em vez disso, Ele nos convida a algo mais profundo: confiar. Não uma confiança cega, mas uma fé firmada em quem Ele é. A palavra nos lembra não que o Senhor é bom, um refúgio seguro no dia da angústia, e Ele cuida daqueles que confiam nele. Isso significa que,
Mesmo quando tudo parece incerto, você está guardado em um lugar seguro, nos braços de Deus. E em Salmos somos encorajados a lançar sobre o Senhor todas as nossas cargas, porque Ele nos sustenta. Ele não apenas ouve você, Ele te mantém de pé, mesmo quando suas forças parecem acabar. Essas promessas não são apenas palavras bonitas. Elas são âncoras para a alma. São verdades que te sustentam quando o medo tenta te afundar. Deus não te abandona no meio do caminho. Ele caminha com você, te fortalece e te conduz, passo a passo, mesmo quando você não enxerga claramente a direção. Se hoje você escolhe confiar nas promessas de Deus, escreva: eu descanso em ti, Senhor. À medida que você caminha com Deus, algo começa a mudar dentro de você. Aquilo que antes parecia impossível de suportar, agora se torna uma oportunidade de confiar mais profundamente. O Espírito Santo vai transformando sua maneira de ver a vida, fortalecendo seu interior e te ensinando a depender cada vez menos de si mesmo. A palavra nos mostra em 2 Timóteo que somos como vasos sendo preparados para um propósito maior. Deus está te moldando, te limpando e te capacitando para algo que vai além do que você imagina. E esse processo, embora às vezes doloroso, é essencial. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossa fé também é refinada nas dificuldades. Cada prova remove aquilo que não vem de Deus e fortalece aquilo que é eterno dentro de você. Esse processo não é sobre te destruir, é sobre te transformar. Deus está te preparando para ser alguém mais forte, mais firme e mais cheio da presença dele. E quando você permite que Deus trabalhe em sua vida, sua luz começa a brilhar. Como está escrito em Mateus, sua vida passa a refletir a glória de Deus, impactando outras pessoas ao seu redor. Sua história começa a inspirar. Seu testemunho começa a alcançar vidas. E tudo aquilo que você passou ganha um novo significado. Se você aceita o processo de Deus na sua vida, escreva: estou sendo moldado por Deus. Com o passar do tempo, conforme você cresce na fé, seu coração começa a mudar. Aquilo que antes era só pedido, agora se transforma também em gratidão. Você passa a perceber o quanto Deus já fez, o quanto Ele te sustentou e o quanto te trouxe até aqui. Sua oração deixa de ser apenas: Senhor, me dá, e passa a ser: Senhor, como posso servir? Esse é um sinal de maturidade espiritual, quando entendemos que a vida não é apenas sobre receber bênçãos, mas também sobre ser um instrumento nas mãos de Deus. Tudo o que você tem, seu tempo, seus talentos, suas oportunidades, é um presente dele. E quando você entrega isso de volta ao Senhor, sua vida ganha um propósito muito maior. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi um ato de amor tão profundo que jamais poderemos retribuir. Mas podemos responder com algo poderoso: um coração rendido, uma vida obediente e uma disposição sincera de servir. Quando você vive dessa forma, sua vida se torna uma luz. Suas atitudes refletem o amor de Deus. Suas palavras edificam. Sua presença leva esperança. E, pouco a pouco, você se torna um testemunho vivo da graça e da fidelidade de Deus. Se você deseja viver para a glória de Deus, escreva: minha vida pertence ao Senhor. Agora, com o coração preparado, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e fé. Reconheço que muitas vezes tentei carregar sozinho fardos que não foram feitos para mim. Tentei controlar situações, resolver tudo com minhas próprias forças e acabei me sentindo cansado e sobrecarregado. Mas hoje, Senhor, eu escolho entregar tudo em Tuas mãos. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas dúvidas e tudo aquilo que tem tirado minha paz. Eu confio que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o socorro bem presente em todos os momentos. Ensina-me a descansar em Ti. Fortalece minha fé nos dias difíceis. Ajuda-me a confiar mesmo quando não entendo, a esperar mesmo quando tudo parece demorar e a permanecer firme mesmo diante das lutas. Transforma o meu coração. Senhor, que minha vida seja um reflexo da Tua graça. Usa-me como instrumento do Teu propósito. Que eu possa levar luz onde houver escuridão, esperança onde houver desânimo e amor onde houver dor. Eu Te agradeço por tudo que já fizeste, por tudo que estás fazendo e por tudo que ainda farás. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Hoje eu entrego tudo a Ti e descanso na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém e declare que você entrega sua vida totalmente a Deus.